E aí galera, beleza? Eu sou a Sakura Pranks. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês essas duas frutas, na verdade essas duas Akuma no Mi, do anime One Piece. Bom, um dos projetos pra gente aqui em 2021 é fazer coisas dos animes clássicos, que até esse momento eu não tinha feito nada pra galera clássica, assim, que nem eu, você. Então a gente teve a bandana do Naruto e a gente vai ter outros itens dos animes clássicos que vão surgindo. Então eu achei que ia ser um ótimo momento pra gente trazer One Piece. Eu fiz essas duas Akuma no Mi, eu achei o visual delas bem interessante, e cada uma delas tem uma proposta diferente de confecção, por isso que eu achei que vocês iam gostar e que ia ser bem legal de trazer pra cá. Eu tô aqui pensando se eu coloco as duas no iniciante ou no intermediário. Eu acho que eu vou colocar as duas no intermediário, por motivos de que a técnica de pintura pode ser um pouquinho complicada de fazer. Então a gente vai ficar no modo intermediário. Essa daqui é um pouco mais fácil de fazer do que essa daqui. E é por essa aqui que a gente vai começar, a Kajikaji no Mi. Se não fosse por causa dessas pinturas que ela tem aqui, eu com certeza colocaria essa daqui individualmente no iniciante. As pinturas são o único processo complicado. Para fazer ela, a gente começou com uma bola de isopor e massa. Então, para começar o Kajikaji no Mi, eu misturei massa de EVA e massa de biscuit. Eu peguei todas as minhas massas de EVA e as minhas massas de biscuit que estavam mais ou menos secas e misturei elas. Como eu comentei no vídeo do Sally Face, quando você mistura essas duas massas, você consegue dar uma revivida nelas. Por isso eu fiz isso, para reutilizar esses materiais que eu tava aqui, que por algum outro motivo eu ia acabar perdendo. Então, primeiro eu misturei todas as massas que estavam um pouquinho mais moles, e depois eu piquei minha massa de biscuit, que era a que estava mais durinha, para incorporar ela na massa mais fácil. É importante lembrar que dependendo do quanto duro vai estar a sua massa de biscuit, fica meio que impossível de você ressuscitar ela. Mas ela que tá quase durinha, ainda é fácil de você conseguir incorporar ela numa massa. Só vai levar algum tempo e alguma dedicação, ali uma forcinha manual, para você conseguir fazer a mistura e conseguir quebrar essa massa de biscuit. Eventualmente, você pode adicionar água para ajudar a fazer a massa ficar mais molinha, ou até creme de mão, creme por corpo, creme para mão. Normalmente são coisas que acabam amaciando bem a massa de biscuit e elas também não vão interferir muito na sua massa de EVA. Mas eu recomendo que você comece com água, um pouquinho de água por vez. Na dúvida, dá uma olhada no nosso vídeo do Sally Face, eu comentei um pouco mais a profundo sobre isso. Depois de eu ter misturado bastante, eu cheguei nesse ponto que a massa tá muito boa, mas ela ainda tem alguns gruminhos da massa de biscuit. Então é nesse ponto que eu vou começar com as pontas dos dedos a tirar esses gruminhos de biscuit e jogar fora, porque esses não vão conseguir incorporar na massa. Agora a gente vai pegar essa massa e vai cobrir a minha bolinha de isopor. Para ficar um pouco mais fácil de manejar, eu coloquei um palito na bolinha de isopor e eu não faço ideia da circunferência dessa bolinha de isopor. A circunferência dessa bolinha de isopor vai depender do quanto grande você quer que a sua fruta seja. Essa daqui é mais ou menos o tamanho da minha mão, do punho da minha mão fechado. E eu vou misturar um pouquinho de água com um pouquinho de cola para fazer a massa fixar melhor na minha bolinha de isopor. Você não precisa passar camadas muito grossas, mas eu recomendo que você passe alguma cola em toda essa bolinha de isopor para facilitar a fixação da massa na bolinha. Aí eu vou abrir com a palma da mão mesmo, sem me preocupar muito por enquanto ela tá grossa, porque eu ainda vou acabar alisando ela quando ela estiver na minha bolinha. Eu vou abrir o suficiente para que eu possa cobrir praticamente a minha bolinha toda. Nesse caso dessa peça, você não precisa se preocupar em cobrir ela inteira, porque a parte de baixo, principalmente a parte de baixo de trás, não aparece por causa das folhas. Então você pode acabar cobrindo metade só dessa bolinha que vai dar o mesmo resultado. Então eu vou com os dedos bem devagarinho e com a palma da minha mão empurrando essa massa, e se eu tiver mais algum blobzinho de massa que tiver dura, eu removo nesse processo. É importante lembrar que essa mistura de massa de EVA com massa de biscuit aceita ser lixada, então eu não preciso me preocupar muito com a textura. Se você não quiser ou não precisar fazer essa mistura, eu recomendo que você utilize a massa. No caso, se você quiser ter mais resistência, você usa só biscuit. Se você não se importar muito ou se você for ser delicado com essa peça, você pode usar só de EVA. E tem vídeo das duas aqui no canal, explicando a diferença e as características de cada uma dessas massas. Eu vou tirando o excesso e alisando com os dedos até eu estar satisfeita com a cobertura da minha bolinha. Ela está coberta o suficiente. E aí, como eu comentei com vocês, eu vou lixar essa peça para que ela fique bem lisinha. Como eu fiz essa mistura entre massas, algumas partes ainda estão com umas texturas diferentes das outras, mas eu posso lixar. Se você for utilizar só massa de biscuit, você vai ter dificuldades em lixar a massa, por isso eu recomendo que vocês assistam um vídeo só sobre a massa de biscuit que tem aqui no canal, para entender como é que funciona a diferença de cada uma delas. Mas na mistura é possível lixar,
E é por isso que eu vou fazer, para ter certeza que ela vai estar bem lisinha. Esse processo vai fazer com que eu atinja o objetivo dessa peça. Essa Akuma no Mi precisa ser bem lisa, para que ela fique parecida com o resultado final que a gente vê no anime. E se você se interessa em estudar mais sobre cosplay, você pode dar uma olhada aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Tem um link para o Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o nosso plano de assinatura para estudo sobre cosplay. E eu tenho certeza que você vai gostar. Agora eu vou pegar uma folha de EVA de 2mm ou aquela convencional que você acha em papelaria. E eu vou pegar ela da cor que eu quero que seja a minha peça final, porque eu não vou pintá-la. E eu vou esquentar bastante com o soprador térmico. Se você não tiver soprador térmico, você pode usar secador de cabelo, ferro de passar roupa, chapinha ou até a boca do fogão. E depois que eu esquentei bastante ela, ou seja, eu deixei o EVA mais lisinho, e se você tiver curiosidades, tem um vídeo também explicando as coisas sobre o EVA aqui no canal para você tirar todas as suas dúvidas. Eu vou aproveitar o calor para modelar essas peças e fazer com que elas fiquem parecendo essas folhas que vão em volta da minha fruta. A princípio, eu tô utilizando essa pokebola, que era o que eu tinha de redondo aqui próximo, mas eu eventualmente percebi que eu poderia usar a própria fruta para fazer esse processo, o que deixou tudo muito mais fácil. É só importante que a peça esteja realmente bem seca quando você for fazer, porque você vai aplicar pressão, seja lá no que você está utilizando de base para fazer essa modelagem. E é importante também que a sua peça de modelagem, o que você está pressionando o seu pedaço de EVA em cima, não tenha textura. Se tiver textura, você vai transmitir a textura da sua peça para a sua folha de EVA. E aí, depois que eu pressionei bastante, segurei até esfriar, eu vou recortar ela para fazer o formato que eu preciso que ela tenha. Que ela é pontudinha embaixo e em cima, que é para fazer aqueles rabichinhos que tem na folhagem. Eu vou precisar de algumas com os rabichinhos e algumas sem os rabichinhos, porque se eu for colocar todas elas com rabicho, vai ficar esquisito e a gente vai ver isso mais pra frente. É importante vestir na peça para ter certeza que ela tá certa, que ela tá bem acomodada, e qualquer excesso você pode recortar. Por isso eu recomendo que você vá recortando mais para menos e não recorta bem pequenininho logo de uma vez, porque assim, se você não gostou, você não vai ter como refazer. E aí a última coisa que eu vou fazer é esquentar as pontinhas para dobrar elas para trás, para fazer com que ela fique bem bonitinho, bem delicada essa folhagem. A gata ajudante. Você enrola o EVA para trás com os dedos e segura até eles esfriarem. Assim você vai ficar com o formato no qual você modelou. Se você só enrolar e soltar, o EVA ele pode voltar ao formato original dele, por isso é importante você fazer esse processo. Depois que eu fiz todas as minhas pétalas e separei, eu vou pintar a minha base. Eu não vou pintar a minha base se eu for utilizar ela para fazer as folhas antes de fazer as folhas, porque o calor pode fazer com que a minha tinta acabe tendo reação. Por isso, eu vou pintá-las depois que eu tiver modelado as minhas folhas, principalmente se eu for usar a minha base da fruta para ser a minha base de molde das minhas folhas. Eu pintei tudo com uma camada de tinta preta, sem mistério. Depois que a minha base preta estava bem seca, eu vou vir com o menor pincel que eu encontrar e tinta dourada. É importante citar que a Kagekage no Mi não tem esses desenhos, esses arabescos tão grossos que nem eu acabei fazendo. Isso foi porque, mesmo com o pincel mais fino que eu consegui, é difícil você fazer muito fininho, muito delicado. Se você quiser ter certeza que você vai conseguir bem fininho e bem delicado, você pode pegar aquelas canetas tipo de gel e você usar elas para fazer os desenhos. Eu não sei o quanto bem ela pode fixar dependendo da tinta base que você utilizar. Então eu recomendo um teste para saber se a tinta que você vai pintar a sua peça é compatível com a sua caneta que você vai comprar. Mas é possível que você faça isso desde que você teste a compatibilidade antes. Esse processo é um processo demorado e você tem que ter paciência para fazer ele, mas com certeza é satisfatório. No começo eu demorei um pouquinho para pegar a mão, mas como essa peça você só precisa que um lado dela esteja bom, você pode fazer várias vezes e no final você escolhe qual lado você acha que tá mais bonito. Outra coisa também é que se você não gostou muito de como ficou um canto, você pode vir com a tinta preta, cobrir, esperar secar e depois passar de novo o dourado em cima. Então você pode apagar as suas peças que você não gostou, as partes que você não gostou da pintura e tentar de novo, sem maiores dificuldades. Depois que a pintura estava completamente seca, eu vou usar a minha fruta como base e um pedacinho de papelão paraná para fazer o caulezinho da fruta. Eu vou desenhar, e você não precisa de muito papelão paraná, um retalho de outra peça que você fez. Ele é um material barato de comprar que rende bastante, então guarda os pedacinhos porque eles são bons para esse momento. Eu desenhei mais ou menos como eu queria, e aí eu peguei uma dessas tesourinhas que vocês já devem ter visto várias vezes aqui no canal, que são tesourinhas de cortar a unha, e eu vou primeiro com a minha tesourona grande fazendo o grosso, e depois eu vou vir com a minha tesourinha fina para ter certeza que todos os cantinhos e curvas
estão bem feitos. Essas tesourinhas, elas são fáceis de fazer curva com ela porque ela já é meio curvada. Então você não tem muita dificuldade em conseguir o resultado. Essa peça também não tem que ser exatamente perfeita, porque a gente vai cobrir ela de massa depois. Então qualquer meio defeitinho da peça vai ser coberto. O importante é que ela seja boa para estrutura e que você tenha um guia, né, de como você quer que ela seja. E aí, para ter certeza que ela vai ficar bem firme na peça, eu peguei um palito de churrasco e debastei um pouquinho da ponta para ela ficar um pouquinho mais fina, para entrar melhor na minha fruta, né? E também não ser muito grosseira na base. E eu vou utilizar isso para colar esse pedaço de papelão Paraná. Na verdade, eu vou fixar ele com a fita crepe da Tech Bond, para ter certeza que ela fique no lugar enquanto a gente vai colocar a massa em volta. Então eu fixo onde vai ser na fruta, meço a altura, corto com o alicate. Eu prefiro alicate, mais fácil, mais seguro, mas você pode cortar com estilete também, com a tesoura, só toma bastante cuidado. E aí, com a fita crepe da Tech Bond, a gente vai prender o nosso palito de churrasco na nossa moldura, né, de papelão Paraná, para ser o começo do nosso caule. Agora que as duas peças já estão fixadas, eu vou pegar a massa de EVA e eu vou usar só massa de EVA para esse processo. Como vocês vão poder ver, é nessa parte que as peças vão se divergir um pouco. Nessa KG no Mi, eu não vou pintar a haste e não pintei as folhas, porque eu quero que o único processo complicado seja fazer a pintura da fruta em si. Já na Hana no Mi, que a gente vai ver mais pra frente, eu fiz a pintura tanto do caule quanto de toda a parte da fruta, para mostrar técnicas diferentes dentro do mesmo sistema. As duas vão ser modeladas do mesmo jeito, mas a finalização vai ser diferente e por isso você vai conseguir resultados diferentes. É bem fácil de mexer com a massa de EVA, você consegue cobrir com bastante facilidade. Se a sua massa de EVA estiver bem fresquinha, você nem precisa umedecer, nem passar cola, nem nada assim, mas se você estiver achando que está com dificuldade de fixar a sua massa na base de papelão Paraná, você pode umedecer um pouquinho com uma misturinha de cola e água, mas bem pouquinho, e aí você coloca essa massa em cima e ela vai acabar colando sem problemas. O mesmo em relação à base, né? A massa de EVA na base da fruta. Ela seca bem e faz a união perfeita. E com tesourinha mesmo, foi que eu achei mais fácil de fazer a finalização das bordas e das curvinhas e coisas assim. Então eu passava a massa, alisava com água, esticava ela além do meu formato e depois cortava o excesso. E foi assim que ela ficou. Agora a gente vai colar as nossas folhagens na base da fruta. Como eu comentei pra vocês, eu vou escolher o lado que eu acho mais bonito, que vai ficar pra frente, ou seja, eu já escolhi ele, na verdade, quando eu coloquei o meu caulezinho, né, pra ter certeza que ele fosse ficar paralelo, retinho à minha frente. E eu vou utilizar cola quente pra fazer a fixação. Eu bobeei, e o que eu deveria ter feito é colado uma folhagem de um lado e depois uma folhagem do outro lado. E repetir isso até eu conseguir colocar as 3 folhas de cada um, 3 ou 4 folhas de cada um dos lados. Mas eu me animei, e aí eu colei primeiro só um lado, e depois eu tive que descobrir o que eu ia fazer com o outro lado, porque se elas não se encaixarem certinho, você vai ter dificuldade e um lado vai ficar muito mais volumoso do que o outro. Então, cole primeiro uma folha de um lado e aí uma folha do outro lado. Uma folha de um lado, uma folha do outro lado. Assim você vai ter um acabamento mais orgânico, principalmente na parte de trás. No caso, como eu fiz todo um lado e depois eu tive que fazer o outro lado, que foi o que eu acabei de fazer depois, eu tive que recortar algumas das folhas e dar um jeitinho dela ficar bonitinha, mesmo sabendo que ela ia acabar ficando com muito volume. Por isso, na minha peça final, ela não é exatamente igual à do anime, e ela tem mais volume de folha de um lado do que do outro. Mas até que eu acho que eu consegui resolver bem esse problema. Se eu fosse tentar tirar essas pétalas, provavelmente eu teria que refazer as pétalas, porque elas ficariam manchadas de cola quente, e talvez algumas partes da minha fruta eu teria que repintar. Como eu não estava afim de fazer nenhuma dessas duas coisas, eu dei um jeito. Então fiquem tranquilos, se você por acaso não gostar muito do seu resultado, tem como dar um jeito. Essa é a parada, a gente vai descobrindo enquanto a gente vai fazendo. Ninguém nasce sabendo os rolês. É com o treino e com testes que a gente aprende alguma coisa. Então, depois que eu bati um pouco a cabeça para resolver como é que eu ia fazer o outro lado das pétalas, eu consegui um resultado que eu fiquei bem satisfeita. Então a peça ficou assim. Bom, então essa foi a KG no Mi. Eu espero que vocês tenham gostado dessa daqui. E agora a gente vai pra parceira dela, essa daqui, que é a Hana no Mi. Eu gostei muito do visual dela, porque ela parece uma flor de sakura,
e eu achei ela muito delicada. Essa aqui é a fruta que a Robin acaba comendo para conseguir os poderes dela. E ela tem um visual muito peculiar. Essa daqui é um pouquinho mais complexa de fazer do que aquela lá que a gente viu agora de pouco. Então, se você tem um pouco mais de dificuldade, eu recomendo que você comece com essa daqui que a gente acabou de apresentar e depois tente essa daqui. Mas se por acaso a Hana Hana no Mi seja a única que você esteja interessado em fazer, vá com bastante paciência que você consegue fazer ela. Ela é um processo de repetição, então não é muito difícil. Para fazer a Hana Hana no Mi, eu vou utilizar a mesma bolinha de isopor, com a diferença que a gente vai ter que cortar ela um pouco para que ela fique mais achatada. Então eu vou mostrar para vocês dois processos. O primeiro dele é você cortar com um estilete com calor. Lembrando que se você esquentar uma lâmina de estilete, ela vai ficar empretecida, ela vai acabar ficando com essa aparência meio zoada. Então saiba que você usar essa lâmina para fazer isso, ela vai ter apenas esse propósito. Depois que eu faço isso, normalmente eu tiro a lâmina e guardo ela para utilizá-la depois. Com uma vela já é o suficiente. Na boca do fogão é bem mais rápido. Eu espero que vocês entendam que eu tô mostrando essa técnica, mas essa é uma técnica extremamente perigosa. O isopor é um material inflamável e a lâmina quente fica muito perigosa. Então, se você não quiser optar por cortar com uma lâmina quente, você pode utilizar só o estilete convencional. Porém, quando você for cortar com o estilete convencional, você vai ter que ter primeiro certeza que a lâmina tá bem afiada, e se você não souber como afiar, tem vídeo aqui no canal sobre como afiar a lâmina, mas também você pode pegar uma lâmina nova. E quando você corta o isopor desse jeito, ele fica com muita eletricidade estática, então ele vai colar em tudo. Então ele vai fazer uma baguncinha um pouquinho maior do que qualquer outra. Então vai com bastante paciência, vai com bastante cuidado, mas se você tiver com medo de lidar com o calor, você pode facilmente cortar só com o estilete. Independente, as duas técnicas são trabalhosas e perigosas, porque a gente tá trabalhando com lâmina, né? Então vai com carinho, vai com cuidado, cuidado com os dedos, e é isso. E aí tem um rostinho aqui, não sei se vocês conseguem ver o rostinho. Pois é. Tchau, rostinho. Corta até você estar completamente satisfeito com o formato. Ela tem que ficar desse jeito mesmo, meio abalonada nas laterais, gordinho no meio e chatinho em geral. Para essa peça, a gente vai utilizar massa de VA também misturada com massa de biscuit. Eu particularmente gosto dessa mistura e é por isso que eu uso. Nesse caso aqui, eu misturei duas massas que estavam boas e eu misturei uma massa de EVA diferente da marca que eu mostro no vídeo no canal sobre massa de EVA. Essa é uma massa de EVA muito mais flexível, que eu pretendo trazer conteúdo para vocês em breve sobre essa massa. E eu gostei bastante da mistura dela com o biscuit. Eu acho que ficou uma massa extremamente satisfatória de mexer, bem gostosa mesmo. Eu vou cobrir essa minha bolinha, que não é mais uma bolinha de isopor, dos dois lados. Para facilitar o meu processo e ter certeza que um dos lados não ia ficar achatado quando estivesse secando, eu cobri primeiro um lado, esperei secar e depois repeti do outro lado o mesmo processo. Isso vai ajudar com que as pétalas fixem mais fáceis, porque você não precisa de cola para fixar essa mistura de massa numa outra mistura de massa igual ela, desde que ela seja a mesma massa. Quanto à bolinha de isopor, pode ser um pouquinho mais difícil de você fazer ela colar e eventualmente você vai precisar colocar cola branca. Então fica mais fácil se você fizer primeiro um lado, depois cobrir o outro, assim a parte das pétalas fica mais fácil de fazer. Uma coisa que eu também fiz foi fazer um furinho e espetar um palito, alguma coisa assim, para facilitar quando eu estivesse fazendo o outro lado e também facilitar o processo de manufatura em geral dessa peça. Para que a sua massa não seque, mesmo as misturas ou qualquer massa, é importante que você coloque num saquinho. Mas essa massa de EVA que eu tô usando em específico, ela é muito fácil de ficar melequenta, então é um pouquinho trabalhoso no começo. Para fazer as pétalas, eu primeiro vou imaginar o formato de uma das pétalas, para isso eu fiz essas várias dessas bolinhas, para facilitar o meu projeto. E eu vou começar das bordas para dentro. As pétalas da borda, você não precisa fazer ela inteira. Como só vai aparecer a pontinha, você pode fazer o que seria meia pétala. Só ficar com a pontinha para fora. Nesse processo, eu utilizei essas bolinhas para facilitar um pouco o meu trabalho. Eu começo com uma bolinha, transformo ela num triângulozinho, achato para ter certeza que ela tá fininha, né, para não tá muito grosseira, e aí com as pontas dos dedos eu vou modelando ela para que ela cubra toda a borda. E aí eu vou imaginar uma linha fazendo a circunferência dessa parte maior do que era a minha bolinha de isopor, e eu vou colocar pétala por pétala uma do lado da outra. As bolinhas ajudam
eu ter certeza que elas estão ficando mais ou menos do mesmo tamanho. Se eu tenho bolinhas iguais, quer dizer que eu tenho o mesmo tanto de massa para trabalhar e com isso eu consigo repetir esse processo mais rápido. Depois que eu cobri toda a circunferência, eu vou passar para a segunda rodada. Essas pétalas, elas precisam ser um pouquinho maiores, mas elas ainda não precisam ser tão grandes quanto vão ser as próximas pétalas. Para isso eu vou utilizar um pouquinho mais de massa do que eu utilizei a primeira vez e eu vou tentar intercalar. Onde tem uma pétala do outro lado, ela vai ficar no meio entre as duas e assim eu consigo que ela faça esse formato bonito que ela tem. Eu coloco a pétala e aí depois eu tiro o excesso e deixo ele mais fininho possível. Se eu deixar com muito volume na base dessas pétalas, o que vai acontecer é que a pétala que vai em cima vai ficar torta e vai ficar deformada. Por isso é importante que você tire o excesso e misture com alguma coisa que você tenha firmeza, pode ser uma esteca, palito de churrasco, o canto da unha, a beirada da tesoura, qualquer coisa que você consiga arrastar esse material e tirar ele do excesso. E conforme as pétalas vão entrando para dentro da pétala, elas vão aumentando de tamanho porque mais da pétala vai ficar aparente e por isso você precisa ter mais pétala. A ideia é que na ilusão de ótica todas as pétalas pareçam do mesmo tamanho, por mais que elas não tenham sido feitas desse jeito. E o processo é o mesmo. Eu arrasto a base do produto, a base da massa, para que ela fique o mais lisinha possível, para que não dê deformidade nas próximas pétalas. E a gente sempre vai tentando intercalar elas para que elas fiquem com esse formato bem bonito. Conforme vai chegando no meio, mais das pétalas vão aparecendo, maiores as pétalas vão ser. Depois que eu coloquei quase todas as pétalas, as últimas petalinhas no meio, elas são menores. Então lembra que eu falei, você vai fazendo elas numa ilusão de ótica do menor para o maior, e aí quando chegar nesse ponto a gente vai fazer elas pequenininhos de novo. Para ter certeza que eu estava satisfeita com o formato, que ela ia ficar simétrica, eu fiz primeiro um template, um moldezinho no papel, e aí depois eu estiquei a minha massa e aí recortei isso na minha massa. Não é difícil de fazer, e se você errar, você pode misturar a massa de novo, esticar de novo e repetir o processo. Como você tem um modelo, você consegue repetir para o outro lado sem se preocupar de elas não ficarem iguais, porque essas são as pétalas mais importantes. Conforme mais aparentes as pétalas estão, mais importantes elas ficam no seu design, porque mais delas vão estar aparecendo para as pessoas olharem e falar, tá torto. Então é importante que você tenha consciência de que essa pétala é a mais importante do conjunto todo. Eu estou utilizando um bisturi para cortar, mas você pode utilizar também um estilete. E se você deixou a peça secar um pouquinho, a sua massa secar um pouquinho, você pode recortar com a tesoura também, sem problema. E aí qualquer defeitinho você pode arrumar, tanto na mão quanto na lâmina. Como eu falei, você pode esperar secar um pouco também e cortar na tesourinha. Qualquer uma dessas soluções dá certo. E aí, como eu comentei, a gente vem com a tesourinha. A tesourinha é muito boa, principalmente se a massa estiver um pouquinho mais seca, porque ela vai recortar bem, mas não completamente seca, senão ela não vai deitar bonitinho em cima da sua peça. E eu fui com a tesourinha para ter certeza que as pétalas estavam bem fininhas, bem bonitas, com as bordas bem redondinhas. E depois que todas as bordas estão do jeito que eu quero, eu vou colar ela no meio da minha flor. Eu não vou utilizar aqui água, cola, nem nada assim, se a massa estiver molhada. Mas se a massa ainda não estiver molhada, se ela estiver um pouquinho mais seca, um pouquinho de água já é o suficiente para que ela reative e faça a colagem entre as minhas massas. E aí eu coloco ela e sincronizo ela para ela ficar com as pontinhas o mais organizadas possíveis, né? Qualquer defeitinho eu posso espalhar com uma esteca. E a última coisa que eu vou fazer é vir com um boleador no meio e fazer pressão nessa peça contra o resto, para que ela fique com um indente no meio, onde a gente vai colocar o que seria o miolo da nossa flor, que é uma bolinha de massa que a gente vai achatar ela. Agora a gente vai fazer o caule da Hana Hana no Mi, que é igualzinho que a gente fez no Kaji Kaji no Mi. A gente começa com um pedacinho de papelão paraná, faz o desenho baseado no formato da flor. Depois a gente vai pegar um palitinho, vai usar ele para reforço, vai unir ele com a fita crepe da Tack Bond para ter certeza que os dois vão ficar bem firmes e vai cobrir com a massa de EVA. O processo é o mesmo. Agora aqui as coisas começam a diversificar um pouco, porque a gente vai pintar quase tudo ou praticamente tudo nessa flor. Nessa fruta, eu tô chamando de flor porque ela parece uma flor, mas ela é uma fruta. Primeiro eu vou utilizar 2 tons de verdes diferentes e eu vou pintar em cima da massa de EVA. Essa massa de EVA, ela é um pouquinho porosa, então eu recomendo que você faça um pouco da pintura, espera ela secar e depois você faz mais pintura por cima. Assim não corre risco de você começar a tirar a pintura que tá de baixo conforme você for passando o pincel. Eu tô utilizando 2 tons de verde e 1 tom de amarelo para acrescentar sombras e luzes na minha peça de acordo com o que eu acho que seja necessário. A parte de baixo eu tô fazendo mais escura, as partes de cima eu tô fazendo mais clara, e os meios eu tô colocando aquele pouquinho de amarelo só para trazer um brilho pra peça.
Depois que o meu caule tá seco, eu vou começar a pintar a minha fruta. Vou chamar de flor de novo. Primeiro eu vou passar uma cor de base branca na peça toda. Se você por acaso já tá usando uma base, né, uma massa que é branca, eu não acho que tenha necessidade de você pintar e você pode ir direto para a próxima etapa. Mas como eu utilizei uma massa rosa, que era o mais próximo que eu tinha, para fazer o degradê eu preciso que a base seja branca. Por isso eu vou pintar tudo de branco, sem se preocupar, branco em tudo. Depois que eu pintei tudo de branco, é que a gente vai começar a aplicar o degradê. O primeiro teste que eu fiz, eu primeiro apliquei esse degradê em volta da onde vai ser o miolo da minha fruta, que ele é de outra cor, né, ele é amarelo. Mas primeiro eu comecei a fazer nessa borda um pouquinho mais escura, só para sentir como é que ia ser o meu degradê. Mas uma coisa que eu recomendo é que vocês pintem os degradês de fora para dentro da flor. Assim, você consegue fazer com que cada uma dessas pétalas do Hama Hana no Mi fiquem bem desenhadinhas e não fiquem com defeitos de pintura. Você pinta de fora para dentro, você consegue ir cobrindo o seu próprio erro de pincelada conforme você vai subindo na flor, na fruta. Só para ter certeza que eu tô bem de acordo com as minhas cores, eu vou passar uma primeira mão de amarelo nesse miolo, pro meu cérebro mais ou menos começar a lembrar e entender o que tá acontecendo. Eu vou pintar primeiro um lado da fruta e depois eu vou pintar o outro lado da fruta. Então, isso vai facilitar com o fato de eu não ficar molhando os dedos, esbarrando na minha pintura, nem nada assim. Para facilitar o processo de pintar o degradê, eu entendi muito cedo que ia ser melhor eu fazer assim. Eu fiz uma mistura de um rosa que eu gostei e eu passei ele em todas as minhas pétalas até a metade. Não me preocupando muito em como ela ia ficar, nem de como ela ia ser espalhada, como ia ser o degradê. Eu só passei até a metade em todas as minhas pétalas o rosa que eu fiz a mistura, utilizando um rosa magenta e um bege. Fazer pintura em degradê é um processo trabalhoso e é um processo de estudo. Como vocês puderam ver agora de pouco que eu virei a minha peça, eu fiz primeiro um lado e aí eu treinei bastante onde é que eu queria que fossem as coisas e depois eu repeti do outro lado. Essa primeira parte é só uma cor base, eu não vou me preocupar muito em fazer o degradê, eu só vou aplicar cor até a metade em todas as minhas pétalas. Depois que eu apliquei cor até a metade em todas as minhas pétalas, eu vou voltar com uma mistura um pouco mais clara daquele rosa e com branco. Eu vou começar aplicando branco na ponta da minha pétala e rosa no meio da minha pétala. E eu vou misturar eles. A água é uma boa ferramenta, porque ela vai diluir um pouco a sua tinta. Assim você vai conseguir fazer camadas meio translúcidas, vamos dizer assim, de cada cor que você está colocando. Por último, para dar aquele final, eu utilizei o rosa magenta puro bem na base das pétalas, para fazer com que tivesse uma diferença bem visível entre cada uma delas. Como eu comentei, é um processo trabalhoso, mas é um ótimo treino para quem que nunca pintou nada. Você vai ter zilhões de pétalas iguais para pintar, então você acaba entendendo como é que funciona a mistura de cores, entendendo como é que funciona a mistura de cores diferentes, né? Não só de criar cores mais claras ou criar mais cores mais escuras, mas como realmente criar um degradê entre uma cor mais clara e uma cor mais escura numa única peça. Para fazer isso, eu estou utilizando um pincel pequeno, mas também não muito pequeno, porque senão ia ser infinito esse trabalho. E ele é um pincel bem maciozinho para me ajudar a ter o menos possível de marcas de pinceladas. A água também faz um pouco desse trabalho, só que você vai ter que, de repente, passar mais vezes a tinta para conseguir uma pétala mais opaca, se é isso que você quer. Pintar de fora para dentro da Hana Hana no Mi é a melhor coisa que você pode fazer. Com um pouco de treino foi isso que eu descobri. Então eu fui fazendo blocos de fora para dentro até certo ponto, e aí eu fui olhando de novo, quero acertar isso, não quero acertar isso, e fui revendo o meu processo. Se vocês quiserem ver no meu Instagram, eu upei um vídeo de 1 minutinho e pouco de como foi fazer o degradê contínuo de uma única pétala, e para fazer aquele único vídeo de 1 minutinho e pouco, eu levei 3 minutos para pintar aquela pétala. Pra vocês terem ideia mais ou menos de quanto tempo demora para fazer essa pintura. Mas é um processo extremamente relaxante e eu recomendo. Depois que toda a minha pintura estava seca e eu estava feliz com a pintura dos dois lados, eu peguei um lápis e fiz os riscos e as marcas que tem nessa peça toda. A Hana Hana no Mi tem vários redemoinhos, tanto no miolo da peça quanto em algumas pétalas. Até onde eu consegui entender, teoricamente ela tem isso em todas as pétalas, mas quanto menos a gente tá vendo da pétala, menos a gente vai ver desse redemoinho. Então primeiro eu vim com um lápis, fiz a marcação, e depois eu vim com um pincel bem fininho, aquele mesmo pincel que eu fiz os detalhes na Kaji Kaji no Mi, e eu fiz uma mistura de preto com o rosa magenta, diluí ele em água e eu fui passando por cima das linhas que eu tinha feito com o meu lápis. Pintar essa peça por inteiro é um processo trabalhoso, mas foi extremamente satisfatório. A peça ficou muito bonita no final e eu estou extremamente feliz com ela, e foi assim que ela ficou.
certeza, se você já tiver uma massa clara, ficaria um pouquinho mais fácil de fazer. Mas pra falar a verdade, a chance é que você sempre acabe esbarrando a pintura dentro da própria pintura. Então, você vai ter que acabar pintando tudo de alguma forma para conseguir esse degradê bem sutil entre as partes. Mas com certeza é uma peça que vale a pena ser feita, e como ela é um processo de repetição, é uma ótima peça para treino, tanto para a confecção das pétalas em si, mas também para você treinar a sua pintura. Fazer um degradê desse é uma ótima técnica para você ter no bolso, e se você for ter que fazer tantas vezes no degradê, você vai acabar ficando bom no final do processo. Se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar um polvinho. O polvinho é o membro aqui do clube de canais do YouTube. Tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Clica lá e dá uma olhada. A gente tem planos diferentes e eu tenho certeza que você vai gostar, e você ajuda a gente a continuar criando conteúdo aqui no YouTube. E vou aproveitar para agradecer todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que vêm ajudando a gente desde o ano passado a continuar criando conteúdo aqui no YouTube. Muito obrigada, vocês são muito especiais e ajudam a gente a manter o projeto Sakura Prangos em pé. Como você pode ver, para cada uma das peças eu empreguei uma técnica um pouquinho diferente. Eu queria que vocês estivessem com esse vídeo inteiro de tutorial mostrando como fazer essas duas Akuma no Mi, expectativas e técnicas diferentes para cada uma delas. Umas podem ser um pouquinho mais fáceis e uma um pouquinho mais difícil, mas com certeza você consegue fazer os resultados das duas. Com essas técnicas apresentadas, vocês também podem fazer as outras Akumas no Mi. Mas se vocês quiserem ver eu fazendo, deixa aqui nos comentários. E se vocês também quiserem outra peça do One Piece, deixa aqui nos comentários também. Como eu comentei no começo do vídeo, a gente está na empreitada para fazer coisas dos animes clássicos, mas também para fazer mais de personagens masculinos. Então se você tiver alguma sugestão, também deixa aqui nos comentários. Eu leio todos eles e tento responder quase todos que eu consigo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti bastante de fazer. Elas foram razoavelmente rápidas. Elas não foram tão rápidas que eu gostaria que elas fossem, porque a gente teve alguns problemas pessoais no meio do caminho, mas com certeza foram peças bem satisfatórias de ser feitas, e eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, beijo e até a próxima!